Me diz uma coisa, já conheceu alguém que não importa quanto tempo passe, não sai de dentro da sua memória? Alguém que não precisa estar presente para ainda ser sentido? Que não precisa escrever mais nenhuma linha, porque o que já foi escrito ficou marcado? Carl Jung dizia que certos vínculos não são apenas relacionamentos. São encontros arquetípicos. Eles tocam uma camada profunda da alma. E quando uma mulher acessa esse tipo de conexão consigo mesma, ela se torna inesquecível, mesmo quando tudo já terminou. E o mais curioso é que essa mulher não fez de tudo para ser lembrada. Ela não insistiu, não implorou, não forçou. Ela apenas foi inteira. E é exatamente isso que a diferencia da maioria. Ela não se vendeu em partes. Ela não escondeu a intensidade. Não disfarçou sua sensibilidade para parecer mais fácil. Ela se entregou como era, com profundidade, verdade e uma presença que deixava rastros. Mas o que poucos percebem é que esse tipo de mulher não nasce assim. Ela se torna. Ela passa por fases. Já foi ignorada por ser intensa. Já foi trocada por ser exigente. Já foi descartada por assustar com o que sentia. Ela já ouviu que era complicada, que era difícil de lidar, que era boa demais para ser verdade. E durante muito tempo, ela acreditou que havia algo de errado em ser como era. Até que um dia, ela parou de tentar mudar sua essência para caber em espaços apertados. E foi aí que tudo começou a mudar. Carl Jung explicava que a verdadeira transformação acontece quando o ego se cansa de controlar e a alma assume a condução. Essa mulher cansou de tentar ser o que esperavam dela e escolheu ser o que nasceu para ser. Nesse momento, ela parou de buscar ser compreendida, parou de disputar atenção, parou de competir com as versões mais agradáveis de si mesma. Ela se olhou com verdade e decidiu que não esconderia mais sua profundidade para ser aceita por quem só sabe nadar na superfície. Essa escolha muda tudo, porque a mulher que se aceita inteira se torna um espelho incômodo. Ela faz os outros perceberem o quanto estão desconectados de si mesmos. Ela já não ri de qualquer piada só para parecer simpática. Não responde com pressa só para agradar. Não se contenta com conversas vazias só para preencher o silêncio. Ela exige profundidade sem dizer uma palavra, porque a energia dela já faz esse convite. E o homem que a encontra sabe que encontrou algo raro, mesmo que não consiga sustentar, porque ela não se perde em amores voláteis, não se adapta a ritmos incoerentes, não negocia seus princípios para manter vínculos frágeis. Ela é firme, é sensível, mas tem raiz, e por isso, quando se vai, ela não deixa apenas um espaço vazio, ela deixa uma ausência cheia, cheia de lembranças, cheia de reflexões, cheia da consciência que ela despertou apenas por existir. Porque ela não ensina com discursos, ela ensina com presença. O homem que a perde, aos poucos percebe que ela não era comum, que o jeito dela olhar, escutar, se doar era diferente, que o silêncio dela fazia falta e que o caos dela era mais verdadeiro do que o equilíbrio falso de muitas outras. Mas quando ele percebe, ela já não está mais lá, porque a mulher que se conhece de verdade não volta atrás por conveniência. Ela segue, com dor às vezes, mas com clareza. E é isso que a torna tão inesquecível, porque ela não marcou pela aparência, ela marcou pela alma. E a alma não se esquece. Ela não viveu para impressionar, viveu para se expressar. Não viveu para controlar, viveu para sentir. Não viveu para preencher expectativas, viveu para construir significado. E isso tem um peso que não some com o tempo. Pelo contrário, ele cresce. Jung dizia que a mulher que se reconecta à sua essência feminina carrega dentro de si um arquétipo de cura e despertar. Ela não precisa dizer que mudou a vida de alguém. A própria ausência dela faz isso por ela. E quando um homem perde esse tipo de mulher, ele pode até tentar substituí-la. Pode tentar calar a falta com distrações. Pode tentar apagar com outros corpos o que foi escrito na alma. Mas chega um momento em que ele para, olha para o teto e sente
Sente que ela foi a única que viu além das máscaras, a única que leu o que estava por trás do comportamento, a única que tocou o que ele mesmo não sabia nomear. E isso não se apaga. Essa mulher não precisava gritar para ser ouvida, não precisava se expor para ser vista. Ela tinha um silêncio que falava, um olhar que atravessava, uma dor que curava, porque já havia sido curada dentro dela. Ela não era perfeita, mas era verdadeira. Não era fácil, mas era intensa. Não era previsível, mas era inesquecível. E tudo isso foi construído no silêncio das noites em que chorou calada, nos dias em que escolheu o amor próprio mesmo tremendo por dentro, nas vezes em que se afastou de quem ainda amava, porque entendeu que merecia mais. Ela se moldou na dor, mas não se endureceu. Ela atravessou os vazios, mas não se fechou. Ela sobreviveu a vínculos rasos e ainda assim escolheu sentir com profundidade. Isso é raro, e o que é raro marca. É por isso que mesmo depois do fim, mesmo com novas pessoas, mesmo com o tempo passando, ela segue viva em alguma parte da mente de quem a conheceu de verdade. Não porque ela insistiu em ficar, mas porque ela se fez inteira. E quem já foi tocado por uma mulher inteira não consegue mais se contentar com metades. O que poucos entendem é que uma mulher assim não nasce pronta. Ela vai se tornando, com cada decepção que não a endureceu, com cada despedida que ela enfrentou, sem fingir que não doía, com cada dia em que decidiu continuar sendo boa, mesmo quando o mundo a tratava como descartável. Ela não se tornou inesquecível porque quis ser admirada. Ela se tornou inesquecível porque aprendeu a não trair a si mesma. E isso, para quem convive com ela, é desconcertante, porque ela é o tipo de mulher que escuta em silêncio, mas quando fala, muda tudo, que observa o que ninguém percebe, mas não comenta para se proteger. Ela não entrega suas verdades com facilidade, porque já viu demais o que o mundo faz com quem é transparente. Ainda assim, ela não se fechou. Ela só ficou mais seletiva. Carl Jung dizia que a mulher que já viveu a própria dor profunda não se envolve mais por carência, se envolve por ressonância. Ela sente. E se não houver verdade, ela se retira antes mesmo do primeiro beijo, porque o corpo dela pode até se encantar, mas a alma dela sabe. Sabe quando é vazio, sabe quando é ego, sabe quando é apenas um reflexo disfarçado de reciprocidade. E por isso, ela deixa marcas, porque ela não entra em um vínculo só com a pele. Ela entra com presença, com memória, com afeto que tem raiz. O homem que passa por ela sente algo diferente, mesmo que ainda esteja emocionalmente imaturo, mesmo que não saiba nomear o que está acontecendo. Ele sente, e é por isso que se afasta com medo, ou tenta diminuir o que sente, ou foge como se aquilo fosse perigoso. E de certo modo é, porque essa mulher representa exatamente aquilo que ele nunca teve coragem de encarar em si mesmo: profundidade. Ela o faz questionar a própria vida, a própria postura, os próprios sentimentos. Ela não exige que ele mude, apenas é. E por ser, ela provoca transformação. Mas isso só acontece porque ela já fez esse movimento internamente. Ela já se encarou, já se ouviu, já chorou por não ser vista como merecia, e ainda assim continuou a ver o outro com empatia. Essa mulher tem compaixão, mas não tem mais pressa. Ela ama com entrega, mas não mendiga a presença. Ela perdoa com maturidade, mas não permite repetição de padrão. E tudo isso é sentido, até por quem não tem consciência disso. É por isso que ela não precisa ser a mais bonita da sala, nem a mais sorridente, nem a mais fácil de lidar. Ela é sentida, em cada gesto, em cada palavra dita com intenção, em cada ausência que pesa mais que qualquer presença barulhenta. Porque ela não quer ser amada por tudo o que inventaram que ela deveria ser. Ela quer ser amada por tudo aquilo que ela verdadeiramente é. E se não for assim, ela prefere não ser amada. Mas não volta mais para o vazio. Essa mulher já olhou para o próprio abismo
e saiu dele de cabeça erguida. Ela sabe o que vale, não por arrogância, mas por clareza. Carl Jung falava que a mulher que já integrou suas sombras não aceita mais ser usada como projeção dos outros. Ela já não se deixa vestir com os medos alheios. Não aceita mais ser o alvo da insegurança dos outros. Não tenta mais curar com o próprio afeto os buracos de quem não quer se olhar. Ela sabe que amar não é se anular, que estar presente não é se apagar, que cuidar do outro não é deixar de se cuidar. E essa consciência, essa lucidez que vem da dor transformada, ela não grita, ela vibra. Vibra em cada conversa que ela não se envolve, em cada situação que ela observa, mas não participa, em cada proposta emocional que ela recusa com elegância e firmeza. Ela não está sozinha porque ninguém a quis. Ela está sozinha porque fez as pazes com o próprio silêncio. E é exatamente isso que a torna tão difícil de esquecer. Porque ela não foi apenas uma mulher que passou. Ela foi um portal. Ela mudou o jeito como o outro enxerga a vida, o amor, o próprio merecimento. Ela talvez tenha sido a primeira mulher a dizer não, com firmeza e afeto. A primeira a sustentar o próprio valor sem agredir. A primeira a fazer o outro se perguntar: por que eu não consegui ficar ao lado de alguém assim? E é aí que começa o incômodo, porque ele não sente falta apenas dela. Ele sente falta da versão dele que existia perto dela. A versão mais honesta, mais aberta, mais real. Essa mulher, sem pedir, puxa para a superfície o que há de melhor. Mas só permanece quem está disposto a sustentar esse melhor. E como nem todos estão, ela vai embora. Vai sem vingança, sem jogo, sem espetáculo, mas com uma presença que continuará ecoando por muito tempo. E o mais impactante é que ela não tenta ser lembrada. Ela não posta indiretas, não procura, não reaparece. Ela some, mas não desaparece. Porque existe uma diferença brutal entre quem some por orgulho e quem some por amor próprio. Essa mulher não virou um fantasma. Ela virou um marco. Um antes e depois na vida de quem a perdeu. E mesmo que esse homem siga, conheça outras pessoas, ame de novo, sempre haverá um lugar dentro dele onde ela mora. Um lugar que não se preenche com distrações, porque foi construído com verdade. E a verdade, essa, ninguém substitui. Existem mulheres que saem de um relacionamento e seguem a vida tentando esquecer. Outras saem e se tornam inesquecíveis. E não é por acaso. A mulher que se torna inesquecível não sai para esquecer. Ela sai para lembrar de quem é. Ela sai inteira. Não leva metade dela com o outro. Não deixa a autoestima nos gestos frios. Não abandona a própria verdade na última discussão. Ela vai embora com tudo o que construiu e com tudo o que descobriu sobre si mesma durante aquele caminho. Por isso, quando parte, algo muda na atmosfera. O outro pode até não admitir, mas sente. Sente o silêncio diferente. Sente a falta da presença que antes era natural. Sente que, mesmo não dizendo mais nada, ela continua presente. E é isso que assusta, porque ela era o tipo de mulher que escutava além das palavras, que enxergava além das máscaras, que amava mesmo depois de ver o lado mais sombrio do outro. Mas chegou um ponto em que ela entendeu que ser boa demais num lugar onde não há reciprocidade vira autoabandono. E foi aí que ela parou. Parou de tentar mudar o outro. Parou de tentar convencer. Parou de reagir às manipulações emocionais disfarçadas de afeto. Carl Jung dizia que quando uma mulher passa a reconhecer seu valor, ela desperta um arquétipo interno que rejeita o que não é autêntico. É como se o corpo dissesse, não mais. Como se a alma gritasse, eu escolho a mim. E o mais curioso é que nesse ponto, ela não faz escândalo. Ela não precisa. Ela simplesmente se levanta, pega o que é dela e vai. Não para causar dor no outro, mas para parar de causar dor em si mesma. Essa mulher entendeu que paz não é luxo, é necessidade. E que qualquer relação que sugue sua paz, mesmo com promessas doces, não merece mais sua presença.
Ela é aquela que percebe quando uma palavra vem carregada de controle, quando um gesto vem enfeitado de intenção, quando um elogio é apenas o disfarce de uma cobrança. Ela aprendeu a decifrar o não dito, a perceber que às vezes o eu te amo vem acompanhado de medo de abandono, ou de culpa, ou de posse. E nesse ponto ela para, porque a mulher que já reconstruiu a própria identidade não negocia mais sua luz com quem só sabe viver na sombra. Ela é sentida não pela presença física, mas pelo campo emocional que ela ativa. Ela é o tipo de mulher que deixou o outro mais consciente, mesmo que ele não estivesse pronto para lidar com isso. Ela não faz parte do jogo da manipulação emocional. Ela sente quando o afeto é usado como moeda, quando o amor vira chantagem, quando o cuidado vira vigilância. E é por isso que, quando vai embora, ela se torna perigosa. Perigosa para quem só sabia manipulá-la com silêncio, com sumiços, com omissões, com meias-verdades, porque agora ela não volta mais. Não responde a mensagens que ela sabe que vêm com intenção oculta. Não se comove com desculpas sem mudança. Não aceita recomeços que têm a mesma raiz da dor anterior. Ela parou de cair no ciclo de vai e volta, de agora vai, de dessa vez vai ser diferente, porque ela não está mais onde precisa ser convencida. Ela sabe quem é, e quem sabe quem é não se distrai mais com promessas vazias. Essa mulher olha nos olhos e vê intenções. Ela escuta a entrelinha. Ela sente o clima. Ela reconhece a manipulação emocional sem que uma palavra sequer precise ser dita. E é nesse ponto que ela se torna um divisor de águas, porque o outro não consegue mais controlá-la e nem esquecê-la. Ela vira um marco, o fim do controle disfarçado de amor, o início da presença que exige verdade. Porque a mulher que já foi manipulada, mas agora escolhe a paz, carrega dentro de si um radar afiadíssimo. Ela não precisa mais reagir. Ela sente e vai embora. Por isso, quando ela se vai, a lembrança não é de uma discussão, de uma briga, de uma cena. É de uma ausência inegociável. É da paz que ela escolheu guardar e que agora o outro sente como um eco. Essa mulher não quer mais vencer uma discussão. Ela quer silêncio. Não quer mais provar nada. Ela quer congruência. Não quer mais um amor cheio de idas e vindas. Ela quer segurança emocional. E por mais que isso pareça simples, é raro. Por isso, quando ela se afasta, o outro tenta voltar. Não porque mudou, mas porque perdeu o acesso. E isso mexe, porque ela era o acesso à verdade, ao conforto, à calma. Mas agora ela não está mais disponível. A porta não está mais entreaberta. O olhar não está mais receptivo. O coração não está mais esperando. E quem conviveu com ela sabe. Essa mulher era paz, mas uma paz que custou caro. E por isso, ela não troca mais sua paz por manipulação. Essa é a frase que define essa virada de chave. E se algo dentro de você sentiu esse trecho como seu, escreva aí nos comentários. Porque essa frase não é só um desabafo, é um aviso, é um ponto final, é o início de uma nova história, onde o amor começa por si mesma. Existe um tipo de mulher que, mesmo depois do fim, permanece dentro de quem a perdeu. Não porque se esforçou para deixar saudade, mas porque foi inteira enquanto esteve. Ela foi presença, não ausência disfarçada de companhia. Foi palavra que curava, não silêncio que punia. Foi entrega, não barganha. E é isso que a torna tão difícil de esquecer. O problema é que nem todos reconhecem esse valor enquanto ainda o têm por perto. Muitos só percebem depois de banalizar, depois de duvidar, depois de subestimar o silêncio dela como fraqueza, quando na verdade era maturidade. Essa mulher passou anos aprendendo que não se grita por atenção, que não se implora por reciprocidade, que não se ensina o básico a quem só aprende quando perde. Ela tentou por um tempo. Tentou conversar, tentou mostrar, tentou entender, mas um dia ela parou de tentar. Não por desamor, mas por amor próprio. E a partir desse momento,
o jogo virou. O que antes era subestimado passou a fazer falta. Aquela voz que era ignorada agora é desejada. Aquela presença que era tida como garantida. Agora é a ausência que pesa. Carl Jung dizia que a psique reconhece a verdade não pelo esforço da razão, mas pelo impacto que ela causa no inconsciente. E quando uma mulher que foi verdadeira vai embora, isso ecoa onde o outro menos esperava, dentro dele. Não é o fim do contato que dói, é o fim da oportunidade de evoluir ao lado dela. É o fim da chance de se tornar alguém melhor com ela, porque ela nunca exigiu perfeição, apenas verdade. E isso, no mundo raso de hoje, é revolucionário. Essa mulher era revolução em silêncio, revolução nos pequenos detalhes, na forma como cuidava, como se importava, como trazia a paz mesmo quando tudo estava caótico. E por isso ela não se apaga, mesmo depois de tudo, mesmo que sigam caminhos diferentes, mesmo que novos nomes cheguem. Ela continua lá, não como peso, mas como referência, referência de afeto maduro, de profundidade emocional, de vínculo com propósito. Quem a conheceu de verdade sabe, ela não é qualquer uma. E por isso, quando ela se vai, não é só ela que vai. Vai também um pedaço da própria clareza do outro. Vai a parte que o desafiava a crescer, a se olhar com honestidade. Essa mulher tinha o dom de fazer o outro se perceber, mesmo sem acusar, mesmo sem apontar. Ela apenas era, e esse ser dela trazia luz onde antes havia confusão. Era como se, perto dela, o outro enxergasse o que realmente queria e o que não queria mais. Mas isso tem um preço. Nem todo mundo está pronto para tanta luz. Nem todo homem está preparado para alguém que não aceita menos do que merece. Porque com ela não tem meio termo. Ou há presença, ou não há vínculo. Ou há profundidade, ou não há permanência. Ela não sabe fingir que está tudo bem. Não consegue se manter em lugares onde sua alma grita. Não suporta a falsidade emocional de quem diz que ama, mas não demonstra. Ela é o oposto do tanto faz. Ela é intensidade que se comunica com delicadeza. É firmeza com ternura. É doçura que conhece os próprios limites. E quando essa mulher vai embora, o homem que a perdeu até pode seguir em frente, mas nunca mais será o mesmo, porque ele conheceu algo que não se encontra em qualquer esquina. Conheceu alguém que não se mede por aparência, mas por presença, por verdade, por coragem de sentir e sustentar o que sente. E isso é raro, é sagrado. Jung falava que o feminino elevado toca nas partes mais inconscientes do masculino, e que é justamente essa força que gera tanto medo em quem ainda está preso aos próprios traumas. Essa mulher, que agora caminha sozinha, não guarda rancor. Ela guarda silêncio. Ela sabe que o tempo cura, mas também sabe que não se pode curar onde só há repetição de feridas. Por isso ela não volta, não olha para trás, não se rebaixa para ser lembrada. Ela não precisa ser lembrada. Ela é. E quem um dia tentou manipulá-la, agora se vê impotente. Porque o que antes a feria, hoje não a atinge mais. O que antes a desestruturava, agora a fortalece. Essa mulher virou parede firme, onde antes era janela aberta. Virou estrada segura, onde antes era atalho perigoso. Ela aprendeu. E não apenas aprendeu, integrou. Agora, ela não se assusta com a solidão. Ela acolhe, porque a solidão dela é cheia de paz, é cheia de verdade. Ela sabe que pode caminhar só, porque carrega dentro de si tudo o que muitos passam a vida tentando encontrar fora. E é exatamente essa autossuficiência emocional que incomoda. Incomoda quem queria que ela sempre estivesse disponível, sempre esperando, sempre aberta a desculpas. Mas agora ela não está. E isso muda tudo. Porque a mulher que era vista como sensível demais, agora é percebida como forte demais para ser manipulada. A mulher que um dia dizia, "Me escuta, por favor", agora diz, "Me respeita ou eu me afasto". A mulher que chorava por não ser vista, agora brilha tanto que ofusca quem não sabe amar.
Ela mudou. E esse tipo de mudança não tem volta. Ela foi embora sem fazer alarde, sem jogar na cara, sem tentar provar nada. E mesmo assim, se tornou inesquecível. Não por orgulho, mas porque a forma como ela amou e depois partiu, deixou uma marca impossível de apagar. Ela não usou o silêncio como punição, usou como proteção, porque aprendeu que nem todo mundo merece acesso à sua essência. E isso é o que a torna diferente. Ela não mendiga atenção, não disputa espaço, não força presença. Ela apenas carrega uma verdade que pulsa, uma coerência rara, um tipo de maturidade que incomoda quem ainda se esconde atrás de jogos emocionais. Jung dizia que a mulher que se conecta com seu feminino elevado passa a carregar uma energia que transforma os ambientes e as pessoas. E é exatamente isso que essa mulher faz. Ela transforma. Mesmo que inconscientemente, ela revela ao outro tudo o que ele precisa ver, mas talvez ainda não tenha coragem de encarar. E é por isso que ela é lembrada, porque com ela não há disfarce, não há meia entrega, não há meio amor, ou é inteiro, ou é nada. Ela não quer amor à força, não quer promessas viciadas, não quer palavras bonitas sem atitude coerente. Ela quer verdade. E por isso, quando percebe que está sendo manipulada, testada ou ignorada, ela não suplica. Ela se retira. Porque quem já se curou não se contamina mais com relações imaturas. Quem já se encontrou não aceita mais se perder tentando agradar. Quem já se reergueu sabe reconhecer onde ainda há perigo disfarçado de afeto. E quando essa mulher vai embora, ela leva algo com ela. O reflexo do que o outro poderia ter sido, se tivesse escolhido crescer ao lado dela. Ela é lembrada porque foi ponte, porque ofereceu caminho, porque foi espelho, mesmo quando o outro não quis ver. Ela é lembrada por tudo que ofereceu sem esperar retorno imediato, por tudo que sustentou em silêncio, por tudo que doeu, mas ela escolheu curar, em vez de descontar. Essa mulher não é inesquecível por ego. Ela é inesquecível porque fez o que muitos não têm coragem de fazer. Ela amou com inteireza e partiu com dignidade. E não tem gesto mais poderoso do que esse. Ela deixou uma marca em quem cruzou seu caminho. Não porque gritou, se impôs ou se vingou, mas porque simplesmente foi. E isso basta. Essa mulher não precisa que falem dela. Não precisa ser mencionada nas entrelinhas. Não precisa ser procurada em rede social. Ela sabe que quem realmente sentiu sua presença jamais vai conseguir esquecê-la. Porque ela não era comum. Ela era memória viva. Era presença silenciosa. Era emoção que permanece mesmo sem toque, sem voz, sem mais nenhuma mensagem. E isso assusta. Assusta quem achava que ela sempre estaria ali. Assusta quem a tratou como opção. Assusta quem só entendeu o valor depois da ausência. Mas para ela, já não importa mais. Porque a mulher que já foi esquecida por quem dizia amar e mesmo assim se reconstruiu, nunca mais depende da validação de ninguém. Ela vive agora a partir de um lugar interno muito mais firme. Um lugar onde o amor começa por ela mesma. E onde o outro só entra se for para somar, não para confundir. Ela é o tipo de mulher que inspira a transformação, mas não espera mais por ela. Ela segue. E quem estiver pronto, que acompanhe. Quem não estiver, que fique. Ela não olha mais para trás. Jung chamava isso de individuação. O momento em que a mulher deixa de ser reflexo do desejo alheio e passa a ser reflexo da própria alma. E nesse momento, ela se torna perigosa. Perigosa para quem ainda quer manipular, para quem joga com afeto, para quem tenta diminuir aquilo que não consegue compreender. Mas ela não se importa com esses olhares mais. Ela já foi demais para muita gente que era de menos. Já se reduziu para caber em espaços pequenos. Já aceitou migalhas disfarçadas de amor. Hoje não mais. Hoje ela é presença. E presença, quando é real, não implora, não suplica, não corre atrás. Ela apenas ocupa o espaço que lhe cabe. E o resto, ela deixa ir. Essa mulher não é lembrada pela ausência.
É lembrada pela presença que permanece, mesmo depois do fim. Ela ensinou sem dar aula, curou sem prometer, despertou sem saber. E por isso, ela é o tipo de mulher que não se esquece. Nunca. Se esse vídeo tocou em algo profundo, comente aqui embaixo. Eu sou o tipo de mulher que, mesmo depois do fim, permanece inteira. E compartilhe com alguém que também carrega essa força, ou que está prestes a descobri-la. Porque talvez tudo o que ela precise agora é lembrar que já foi demais para quem era de menos. E que isso não é defeito, é força.